Olá pessoal, espero que estejam todos com saúde. Vamos colocar aqui mais uma vez o nosso telefone 9, telefone do WhatsApp, né? Para você se comunicar com a gente através do WhatsApp. 98235 0998. 98235 0998. Temos um bate-papo aqui com a psicóloga Lucineide Marçal da Silva. Muitas coisas bacanas, né? Ela vai falar nesse bate-papo que eu acho que é de interesse público. Espero que vocês gostem. Vem balançar na rede, estufar a rede, jogar a rede, navegar na rede. Canal Rede Azul. Aqui com a Lucineide e a gente vai bater um papo. Lucineide, que é psicóloga, e eu gostaria da opinião da Lucineide sobre algumas coisas do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo no mundo. Em primeiro lugar, eu quero te dar uma boa tarde para quem está em casa agora vendo de tarde, de noite ou de madrugada, né, Lu? Isso. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucineide, eu sou psicóloga clínica e eu atuo na abordagem psicanalítica. Pois não, Lucineide, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, a respeito dessa pandemia. Porque é o seguinte, evangélicos dizem que é o fim do mundo, católicos ficam no meio termo, espíritas dizem que é uma guerra entre o bem e o mal, outros dizem que é obra da ciência. E você, como psicóloga, como é que você vê essa pandemia? O que você acha que é essa pandemia? Bom, a pandemia, ela pode ser tudo isso em dependendo do que você pensa no mundo, da sua visão de mundo. Então, para os evangélicos pode ser determinado fator, para os católicos outro, para os espíritos outros, para os cientistas outro motivo. Mas a psicologia usa esses momentos para explicar o comportamento das pessoas. Então, a pandemia, ela é uma bactéria, um vírus que saiu de controle e nós, psicólogos, psicanalistas, nós usamos esse evento para medir o comportamento das pessoas. Então, assim, o que é a pandemia? A pandemia é um evento que uma bactéria ou um vírus, ele toma conta da população mundial e ele, a partir daí, determina o quanto que a sociedade está pronta para uma crise, para agir em tempos de crise. No Brasil, com a pandemia, nós vimos que nós não estamos preparados. Porque, a primeiro momento, o que aconteceu? As pessoas, elas saíram correndo para os estabelecimentos, compraram muito álcool gel, muito papel higiênico, muita água mineral. E isso observando isso, você vê que as pessoas, elas têm um problema com o coletivo. Elas não pensam no coletivo, elas pensam no individual. Então, se você tem R$200 para comprar de água, álcool gel e papel higiênico, você comprou todo o contingente que você dava conta. Mas a dona Maria, que só tinha R$20 para comprar um álcool gel, ela ficou desprotegida. Por quê? Porque uma pessoa que não tinha uma consciência coletiva, tirou a oportunidade dela se proteger minimamente. Ela não teve acesso. Você viu que não teve máscara, por quê? As máscaras até a gente nem pode usar como exemplo porque não fomos nós, né? Os consumidores que fomos lá e acabamos com contingente de máscara. Foram os hospitais, né? Então, assim, a área da saúde, a gente tinha máscara porque o pessoal da área da saúde eram as pessoas que estavam na linha de frente, eles que precisavam mais dos EPIs, né? Desse tipo de material. Mas é isso, assim, o que eu posso falar, como eu vejo a pandemia. É um evento que nós não conseguimos controlar nem impedir. Uma porque
Porque há 100 anos atrás, na gripe espanhola, que começou em 1918 e acabou em 1920, nós não tínhamos o acesso ao mundo do jeito que nós temos hoje. Então, o que acontece? Hoje nós temos as companhias aéreas que levam a gente, traz a gente de um lugar para o outro muito rápido, com muita facilidade. Se a gente pegar um avião agora, daqui a uma hora a gente está em Minas, no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado. Em 6 horas nós estamos em outros países. Então, isso facilita o vírus de circular. Então, uma pessoa que estava em Wuhan com o vírus, ela podia estar na Itália em 6 horas depois, 5 horas depois, em vários outros países, e isso fez com que a proliferação desse vírus ficasse muito rápida, né? Então, na gripe espanhola, que nós não tínhamos essa facilidade de transporte, morreu 500 milhões de pessoas. Foi 1/4 da população mundial. É muita gente. Só que eles não tinham a tecnologia, os recursos que nós temos hoje. Então, se nós chegarmos, não está nem perto, né? Mas se nós chegarmos perto desse número aí, quer dizer que a gente falhou como sociedade, porque nós temos inúmeros recursos que eles não tinham na época. Então, a pandemia hoje, ao meu ver, ela é vista como um termômetro de comportamento da humanidade. É isso. Entendo. Agora, na tua opinião, depois que essa pandemia passar, essa pandemia ela vai influir psicologicamente no comportamento, principalmente do brasileiro, do ser humano em geral, mas do brasileiro especificamente? Você acha que vai haver uma mudança de comportamento? Eu acho que já houve. As clínicas, os consultórios de psicologia já ficaram mais popularizados. Por quê? Porque a pandemia, ela privou você do seu ir e vir. Então, ela te colocou num momento da sua vida que você provavelmente não vivenciava antes, que é o estar sozinho. Né? Então, eu estou só, não tenho com quem conversar. Tem muitas pessoas que moravam sozinhas e que as únicas formas de contato que elas tinham era no trabalho, era na escola, na faculdade, era um ambiente social fora do familiar. As igrejas, os centros religiosos, todos eles. Então, o que aconteceu? Te colocou numa posição de que eu estou só. E eu me basto? Eu consigo ficar sozinho? Então, assim, já mudou nesse comportamento. Então, assim, se eu não consigo ficar sozinho, tem alguma coisa que eu não me agrado na minha própria companhia. Então, te colocou diante de um espelho. Quem sou eu? Mexeu com a nossa identidade. Porque quem eu sou? Eu sou uma pessoa que eu levanto cedo, eu vou trabalhar, vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou fazer centenas de coisas. Eu dentro da minha casa, de um lugar que eu passo somente o fim de semana lá. Como que eu sou? Quem eu sou? Mudou também a questão comportamental em lidar com o outro. Porque houve uma negação. Eu não quero usar máscara na rua, eu não quero me cuidar, eu acho que isso tudo é um exagero. Né? Então algumas pessoas estão pensando dessa forma. E aí o que acontece? Quando você não se cuida, você coloca a vida do outro em risco. Então, quer dizer, é o comportamento de mim para o outro. Eu não querer me proteger porque eu não quero me salvar, ou porque eu não acredito que isso seja de verdade, é uma coisa. Eu colocar a vida do outro em risco por conta disso, é outra. O que aconteceu? Morreram muitas pessoas por conta disso. Então, os pais idosos ficavam em casa, enquanto os filhos ou os moradores da casa iam para o trabalho ou fazer as suas coisas do dia a dia, e essas pessoas não se cuidavam, trazer esse vírus para casa, e aquele idoso que estava com a saúde mais debilitada, ele acabou falecendo, ele não suportou. Né? Então, e também tem a mudança comportamental na referência ao luto. O nosso luto foi modificado. Né? Então, as pessoas morrem e você tem um rito de passagem, tem uma cerimônia de despedida. Hoje não tem mais. Então, tá pior por quê? Porque a pessoa ela entra interna e a partir dali, porque não pode ter aglomeração, não pode ter visita. Então você não pode visitar o seu familiar, o seu ente doente, internado. E aí você deixa de ter contato com aquela pessoa, você fica recebendo aqueles boletins que são muito informais, né? Você não tem, é impessoal na verdade, né? Então aí o que acontece?
você deixa de ver aquela pessoa, deixa de ter o toque, deixa de ter o acolhimento, deixa de ter, né, a escuta e a fala com aquela pessoa, o convívio. E aí, quando aquela pessoa morre, o caixão é lacrado. Então, quer dizer, fica-se um longo período sem ver aquela pessoa e não tem essa despedida. Então, fica faltando algo, não tem uma transição. Né, que é aquela noite que você fica velando o seu morto naquele ritual de despedida e aquilo não tem mais. E aí, como que você lida com isso? Né? É complicado. Lucineide, agora eu queria abordar um assunto com você que é um pouco complicado, um pouco difícil. Eu gostaria de saber de você, cara, a sua visão de psicólogo a respeito da criação de hoje. Hoje a gente vê, ou pelo menos eu acho, né, que a gente tem crianças muito agressivas, jovens muito independentes, muito arrogantes. Acho que o respeito entre filho e mãe e pai diminuiu. Antigamente um irmão respeitava a irmã ou o irmão mais velho. Hoje isso já não existe mais. Eu gostaria de saber a tua opinião de psicóloga quanto a isso. Você acha que isso está acontecendo? Por quê? Você acha que a internet, por exemplo, tem influência nisso? É a facilidade que os jovens, as crianças têm de estar na internet, de ter internet, que faz com que essas crianças se tornem soberbas, se tornem arrogantes, e a partir daí, desta internet, ficou mais difícil de criar filho. Qual a sua opinião sobre isso? A criação de hoje ela é diferente da de antigamente. Da minha, da sua e de todas as pessoas que estão na faixa dos 30 anos para trás. Porque a cultura ela é viva e ela dita a nossa educação. Então, assim, uma criança ela não é educada só pelo seio familiar, ela transita por muitos ambientes. Então, da hora que ela nasce até mais ou menos uns 4 anos, 6 anos, ela é criada pela família, né? Na maior parte das vezes, pela escola, porque muitas crianças vão para a escola muito cedo, por conta que os pais estão trabalhando, não estão assistindo aquelas crianças por tempo integral. Tem também pessoas que inserem as crianças num culto religioso, tem as outras esferas, né, de sociedade. Então a primeira sociedade que a gente nasce é a família. E aí começa a se estender. E de acordo com o que a gente vai transitando dentro desses ambientes, a gente vai tendo manias, pegando exemplos, vendo coisas. E criança, ela é como se fosse um filtro. Ela tem uma facilidade em adquirir, ela vê aquele comportamento e ela reproduz aquilo. Então, assim, os pais, é importante com que eles estejam dedicados, porque a criação e a educação de uma criança, ela é de risco, é um investimento de risco. Por quê? Porque o que vai dar certo agora com o filho, pode ser que não dê em outro momento. E o que vai dar certo com o filho, pode ser que não dê certo com o outro filho. Então, assim, é um tipo de... É um investimento, você educar um filho, criar um filho. Então, precisa ter dedicação. O que é se dedicar na criação de um filho? É colocar ele numa escola legal, é você ter acolhimento, é você amar aquele filho, é você acreditar, é você fazer da sua casa e do seu próprio corpo um abrigo para aquela criança, né? Para ela se sentir segura com você, para ela ter segurança em vir, em te contar as coisas, né? Então, assim, imagina uma criança que conta alguma coisa pro pai e o pai ri dela. Ela não se sente segura com aquele pai. Ela acha que o pai dela tá fazendo chacota com ela, então ela não se sente segura ali. Então, uma criança que num lugar que ela acha que ela tá segura, ela não tá. Porque pode parecer bobeira, você rir de uma criança, mas não é importante para ela aquilo. Então, assim, hoje nós vemos que tem um distanciamento entre os pais e os filhos. Por quê? A tecnologia influencia? Influencia, porque a criança, se você deixar ela no celular, ela cria um afastamento dos pais.
Se você trabalha muito, tem um afastamento. Se a criança passa o dia inteiro numa escola, tem um afastamento. Só que assim também, o que acontece? A gente não pode falar de uma receita de bolo, porque não tem receita de bolo para criar filho. Como eu disse, de um filho para o outro muda muito. Então você imagina de uma realidade social e financeira para outra. Então assim, o que acontece? As pessoas, elas precisam se adequar e criar os filhos delas de acordo com a realidade socioeconômica delas. A internet, ela é um recurso e uma ferramenta. Vai depender do que você quer com essa ferramenta para ela ser ruim ou boa. Na pandemia agora, a internet se mostrou um recurso inesgotável e essencial, necessário. Se não fosse isso, as pessoas teriam perdido muito mais emprego do que perdeu. Então você imagina, uma criança, um adolescente sem maturidade, com a internet na mão, com acesso ilimitado a um monte de conteúdo nocivo e a conteúdos de ensinamento, de estudo. Então assim, a internet, ela é uma ferramenta, ela não é boa, ela não é nem ruim. Ela é uma ferramenta. Dependendo da maturidade de quem está operando essa ferramenta, ela pode ser ruim ou ela pode ser boa. Entendi. Um outro assunto, que é um assunto do momento também, é o racismo no Brasil. O que eu vejo, o que a gente vê por aí, aconteceu esses problemas de racismo nos Estados Unidos, que já é comum porque os Estados Unidos é declaradamente um país racista e o Brasil, há quem diga que não é um país racista. Que o Brasil, aqui no Brasil não há mais racismo, que existe menos, que existe pouco racismo. Eu digo, esse racismo que eu estou falando é racismo da raça, entre a raça branca e a raça negra, né? Porque muitas vezes, Lucineide, para poder formar uma pergunta para você, muitas vezes a gente vê coisas de racismo, grupos antirracistas, mas que na verdade esses grupos são políticos. Eles não são antirracistas, eles usam isso como ferramenta política. Eu gostaria de saber a tua opinião. Como é que você vê isso no Brasil? O nosso país é ainda ou não é racista? Esses movimentos antirracismo, eles são benéficos ou eles são um insulto à população e à violência? Não, é preciso existir os movimentos antirracistas. Precisa existir. Mas a questão da política é que, assim, o que é o racismo? O racismo é você separar e discriminar a pessoa pela cor da pele dela, né? O racismo contra o negro. Porque a gente tem racismo de outros grupos, né? Contra asiáticos, contra outros índios. Grupos. Isso. Mas o racismo contra o negro, ele é importante que haja esses movimentos antirracistas. E a política, ela é importante, porque é a política que te dá acesso aos lugares. Então, por exemplo, você imagina que você não pode, a política e a lei, você imagina que você não pode entrar num determinado lugar porque você é negro. Então, eu aciono a lei, eu chamo a polícia, e aquele órgão do Estado, que é formado pela política, ele vai te dar acesso naquele lugar. Ou ele vai te dar uma forma de você se defender daquele órgão que não te deixou ter acesso àquele lugar. Então, assim, não ser racista é bom. Diz de mim, eu não sou racista. Mas ser antirracista diz do todo. Eu luto para que você tenha acesso. Então, os movimentos antirracistas são incríveis, são maravilhosos, eles são importantes, eles precisam continuar, na verdade eles precisam crescer para ganhar mais voz, ganhar mais força. O direito de acesso de uma pessoa negra a qualquer lugar no mundo, ele não deveria ser uma luta, deveria ser natural. Eu entro num lugar que todo mundo pode entrar, qual é a diferença? Mas você acha que o nosso país ainda é um país racista? O Brasil sempre foi racista. E infelizmente, para minimizar consideravelmente isso, vai ter que lutar muito. Por quê? Porque o racismo, ele, como eu disse, ele separa. Quando ele separa, ele te deixa
polarizada, né? Eu sou desse lado e você desse. O branco desse e o negro desse. Então, o que o branco acha? O branco acha que ele é superior ao negro. Por quê? Porque quando os brancos europeus acharam os negros, eles acharam os negros em situação de vida em que os empregados deles estavam. Então, eu estou na Europa e eu sou uma duquesa e o meu empregado, ele planta, ele colhe, ele lava minha roupa, ele serve minha comida. Quando eu chego na África, eu vejo os negros vivendo dessa forma. Então, o que eu acho? Que se eu sou superior aos meus empregados, eu sou superior a esses aqui também. Então, o que eu faço? Eu vou lá, considero eles menores do que eu, rapto todo mundo, distribuo pelo país para servir os brancos. Então, existe uma crença de que tudo que não é branco é diminuído, vale menos, tem menos valia, né? De menor valia. Se você vale menos, você tem que me servir. Entende? Então, hoje no Brasil, não tem nem como falar que não existe. Isso é uma negação. Enquanto os Estados Unidos abertamente é um país racista, o Brasil é um país que vive na negação da sua realidade. Então, o que acontece? Tivemos diversos exemplos. Um rapaz, motoqueiro foi entregar comida num condomínio e o cara falou para ele da cor da pele dele, como se isso tirasse dele a humanidade dele, tirasse o direito dele de alguma coisa. Sendo que é o contrário. Uma pessoa que ela é racista, ela é preconceituosa, ela tem uma falta de humanidade nela. Porque ela vê o outro como não humano. Como inferior. Isso, como menos, como inferior, e isso tira a humanidade dela. É como se uma pessoa ela não é humana, ela não tem humanidade nela, ela tem uma questão de que ela não tem sensibilidade. Ela não consegue acolher, ela não consegue ser carinhosa, ela não consegue com aquele que é diferente. Então ela acha que tudo que vem daquele é de menos valor. Você é mulher, negra, e você fez faculdade, você é psicóloga. Você já sofreu algum tipo de racismo? Então, eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma vantagem e eu tenho um privilégio. Eu não sou negra retinta. Eu sou negra colorismo, né? Eu sou amarelada. E o meu cabelo é crespo. Você não é preta, mas você é de raça negra. Isso, sou negra. Por conta disso, eu sofro pouco racismo e o racismo que eu sofro é velado. Então, por exemplo, se eu entro numa loja, eu tenho que colocar a bolsa na frente. Porque, por conta do meu cabelo, sempre tem um segurança atrás de mim. Na faculdade, eu nunca percebi. Mas, por exemplo, se eu entro em qualquer loja de departamento de roupa, sempre tem alguém me seguindo. Sempre tem alguém me seguindo. Eu já fui impedida de entrar no shopping porque eu estava de short, de chinelo e com o cabelo desse jeito. E o segurança do shopping perguntou pra mim, o que você veio fazer aqui? E eu, compra, né? Eu no centro de compras, eu vim fazer compra. Mas ele não falou nada e eu entrei. Mas assim, antes eu fui indagada. Mas eu sofro mais preconceito pelos negros, que não me aceitam porque eu não sou negra. Eles acham que eu não sou negra. Do que pelos brancos. Mas eu sei que eu sou negra. Eu sei o meu lugar. Eu sei que... E esse lugar não é um lugar de diminuição, é um lugar de reconhecimento, de identidade. Eu me reconheço assim. Eu sou uma mulher negra, periférica, sou formada. E não que isso tenha muita importância, mas tem uma certa parte da sociedade branca que não quer que a gente chegue nesses lugares de saber, porque quando você sabe do seu direito, você luta por ele, você reclama, você faz barulho e eles ficam desconfortáveis com isso. Eu tenho uma amiga que a patroa dela descobriu que ela estava fazendo faculdade de Direito e despediu ela, porque não queria dentro da casa dela uma pessoa que soubesse dos seus direitos. Ela não queria uma pessoa para prestar serviço para ela. Ela queria uma pessoa que ela mandasse, a pessoa não contestasse e obedecesse. Então, é uma sociedade que faz isso com a gente, né? Que te deslegitima a sua luta, o seu lugar, o seu espaço. Mas, assim, abertamente não.
Para terminar o nosso bate-papo, eu vou te perguntar, não é bem a sua área, mas a pergunta que eu vou fazer não é específica para dentro da religiosidade, e sim para o que está acontecendo hoje na sociedade. Gostaria da tua opinião no seguinte: a religião afro-brasileira, ou a religião de matriz africana, ela tem sofrido vários ataques dos evangélicos, mais dos evangélicos do que dos católicos. Dos evangélicos, eles sofrem, nós, porque eu sou de religião de matriz africana, nós sofremos ataque, né? Dos católicos, nós sofremos preconceito. Você acha que isso se dá porque a nossa religião foi trazida para o Brasil por escravos? É isso que faz com que essas outras religiões que são de cômputo europeia faz com que elas batam na gente, com que elas discriminem a gente? Na verdade, o motivo que eles têm para atacar, para não gostar, para odiar as religiões de matriz africana é a falta de conhecimento do que acontece dentro da religião. Porque as religiões de matriz africana, elas têm um culto totalmente delas, que é próprio da região da África, do jeito, ou não, do jeito que foi criada aqui, do jeito que foi adaptada aqui, porque a gente não pode falar que a religião que está aqui no Brasil hoje é a mesma que estava na África. Não. Houve-se uma adaptação. O que veio para cá foram os cultos. As religiões foram formadas aqui. Então, e aqui o que acontece? É uma crença. Eu preciso acreditar que a sua religião faz mal para que você fique naquele lugar de diminuição. Então, quando a pessoa fala assim, não, desculpa a palavra que não é correta, mas eu vou usar porque é o que todo mundo usa, a macumba cultua o capeta. A pessoa que fala isso, ela não conhece nenhum tipo de religião. Existe sim aquela religião que, se você buscar ela para fazer o mal, ela vai te atender. Mas se você está buscando causar o mal para alguém, que tipo de pessoa que é você? Que tipo de bem que você tem dentro de você? Será que você tem algum bem dentro de você? A psicologia, ela olha isso. Se você está buscando o mal para alguém, é porque esse mal está dentro de você também. Então, o que é mais interessante? É mais interessante que você se cure desse mal. Você busque um tratamento desse mal. Pode ser um tratamento na religião? Pode, mas pode ser na psicologia também. Mas pode ser um tratamento conjunto entre religião e psicologia. Como? A psicologia não faz nenhum tipo de acepção de asepsia de pessoas. A gente atende todo mundo que vai lá. Mas o que a gente entende? Que essa pessoa chega em sofrimento. Aí eu falo pra ela assim, olha, para de fazer isso. Eu gero mais sofrimento pra ela. Então não é isso que a psicologia quer. A gente quer o bem-estar, o bem mental, a promoção desse bem. E a promoção desse bem é o quê? Mantenha tudo que te faz bem na sua vida. Qual é esse bem? Você vai para a igreja, você vai para o terreiro, você vai para o templo, você vai para onde? Esse lugar que você frequenta, ele te faz um bem-estar, ele te gera bem-estar? Gera. Então, a gente considera que aquela seja uma atividade que é terapêutica. E se é terapêutico, faz bem. E se faz bem, não se afaste daquele lugar. Agora, se aquele lugar é um lugar onde está surgindo o seu sofrimento, o seu sofrimento começou ali, a gente pede que você se afaste. Não pede, mas nós temos uma forma de tratar, porque nós deixamos com que a pessoa veja, que ela avalie o que ela dá conta de fazer naquele momento. Qual é a sua avaliação sobre isso? Você acha que isso está fazendo bem? Tá. Então, por que a dúvida? Né? Será que desistir é o melhor caminho? Será que ficar é o melhor caminho? Se você sair, vai ter essa consequência. Se você ficar, vai ter essa. Qual é a que você aguenta agora no momento? O quão debilitado, o quão vulnerável você está. Então, é assim, a psicologia ela serve como um reconhecimento de si. E a religião, ela faz parte disso. Por quê? Se você é um babalorixá, se você é um pastor, se você é um padre, se você é um frei, aquilo faz parte da sua identidade.
Então, aquilo é importante para você, esse lugar é importante para você. O que é importante para você saber é quais os lugares que você ocupa. Quais são os lugares que você ocupa. Qual é e como você ocupa esses lugares. E eu não estou falando do lugar físico, eu estou falando do lugar de identidade. Né? Você é quem é você? Então, é importante você saber disso. Só que, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa criação, ela não ensina isso pra gente. Ela ensina a gente olhar pra fora, mas não olhar pra dentro. Né? Nossa, não faça isso que você vai magoar seus pais. Não faça isso que você vai magoar o seu professor. Não faça isso que você vai magoar seu marido. Você vai magoar seus filhos. E aí? Não seja evangélico porque você é negro. Sua religião tem que ser o candomblé. Então. Essas coisas não acontecem. É isso que você quer dizer? Não. Que muitas vezes a gente está no lugar e acha que está bem. Então, mas às vezes você tá. Né? Será que você... Não é porque você é negro que você tem que ser de matriz africana, não é porque você é branco que você tem que ser católico ou evangélico. Não é esses lugares que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é assim, ó. Qual lugar que você ocupa no mundo? Eu sou evangélico e eu vou ser evangélico para sempre. Eu sou de matriz africana, eu não tenho religião, eu não vou ter religião para sempre. Eu posso definir o para sempre? Não. Então, Lucineide, agora eu vou te fazer uma pergunta assim, meio particular, né? Meio minha. Porque a gente eu sou babalorixá desde 5 anos de idade que eu estou dentro dessa religião. E ainda hoje, quase sempre, os terreiros, eles são em áreas populosas, em áreas de pessoas humildes. E quase sempre, a grande maioria das pessoas que frequentam os terreiros, tem os grandes terreiros que tem aí, como a Axé Cofonjá, que tem artistas e tal, mas tem uma comunidade. Né? Então, dentro deste terreiro, você é obrigado a ser babalorixá, o sacerdote, você é obrigado a ser psicólogo, você é obrigado a ser até médico. Porque às vezes uma pessoa tem um problema com um filho numa comunidade e por não ter a facilidade de procurar um pronto-socorro, às vezes, porque não tem a condução para levar o filho, ele procura o pai de santo que está ali perto. O babalorixá que está ali perto. Então, às vezes, a gente é obrigado a ser. Não é que a gente quer ser, a gente é obrigado a ser médico, psicólogo, enfermeiro. A gente é obrigado a ser um pouco de cada coisa. Eu gostaria que você, como psicóloga, mandasse para o mundo inteiro um conselho, uma palavra para essas pessoas como eu, que é obrigado a fazer isso, obrigado a ser coisas que nem tem estudo para ser, mas que é obrigado a ser para poder atender a sua comunidade. O que você pode falar para pessoas como nós? Para vocês acolherem, se vocês puderem, e acolher de um jeito com que vocês consigam serem vocês mesmos. Não tentar assumir o papel do médico, nem tentar assumir o papel do psicólogo, mas se essa pessoa está indo até você, é porque você é um ponto de referência para ela. Pode ser que ela seja o único ponto de segurança que ela tenha. Então, acolha essas pessoas. As pessoas, e não julgue, se puderem, não julgar, porque dependendo da situação que a pessoa está passando, ela não tem uma visão de solução. Não tem uma saída, ela não consegue ver. Sabe a famosa frase a luz no fim do túnel? Ela não está conseguindo enxergar. E às vezes, naquela conversa, ela coloca tudo para fora. Quando ela se sente acolhida, se sente à vontade, ela coloca tudo que está incomodando ela para fora. E ela consiga ver uma melhoria, uma saída para a questão que ela está tentando buscar solução. Então, tente ser o melhor que você consegue ser, mas sendo você mesmo. Então, assim, se puder orientar para procurar o médico, oriente. Se puder orientar para procurar o psicólogo, oriente. Mas acolha, né? Faça o papel de orientador, o melhor que você puder, dentro do seu saber. Né? Porque é muito perigoso aquele tipo de
pessoa, e eu não estou falando de líder religioso, não, eu estou falando de qualquer pessoa que fala para a pessoa não procurar um médico porque não precisa, ou não procurar um tratamento adequado porque não precisa, porque a religião vai te suprir. Será que vai? Né? É muito perigoso esse tipo de orientação. É uma orientação que pode ser que ela esteja cheia de crenças muito particulares. Então eu falo para você assim, não use relógios azuis porque eu não gosto. Então é meu, é privado. Não tem nada a ver com o outro. Quando você fala para o outro procurar tratamento, você está dando para ele uma chance dele ser tratado dentro da realidade dele. Né? Então é importante que você faça o seu papel dentro do seu saber. Não tentar estender o seu saber para outras áreas, porque pode ser que você não ajude, mas que você dificulte um pouco ainda, né, a questão dessa pessoa. Entendi. Olha, Lucineide, eu achei muito legal essa nossa conversa. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para muita gente que está vendo o nosso canal. Você é uma pessoa muito inteligente, parabéns. E muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Espero que tenha sido esclarecedor. E se tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta, né, que a gente tenta responder. Tá certo. Nós temos um WhatsApp do nosso canal, que no começo desse vídeo a gente colocou. Então, se você quiser fazer essa pergunta para ela, para a psicóloga Lucineide, você pode mandar para nós. Se a Lucineide quiser, ela pode deixar também um contato. E você tem consultório, você atende aonde? Eu atendo no consultório em Pirituba, chama Dafan, fica bem próximo da estação de Pirituba, e eu atendo, meus atendimentos lá na segunda, na sexta e no sábado. Tem algum telefone que você possa passar? Eu tenho o meu telefone pessoal. Mas aí não é legal, né? Passa não seu telefone pessoal. Depois, com o tempo, a Lucineide, nós vamos ter com certeza outras conversas. E aí a Lucineide, quem sabe, vai ter aí um WhatsApp ou um telefone profissional que ela possa passar. Por enquanto, você pode, se quiser fazer alguma pergunta para a psicóloga Lucineide, você pode mandar para o nosso canal. E a gente traz até ela e ela responde para você. Tá bom? Obrigado, Lu. Obrigada a ele. Obrigada. Vem balançar na rede, estufar a rede, jogar a rede, navegar na rede. Canal Rede Azul.